Fala galera, beleza? Aqui é o professor Yuri do Carmo, estamos aqui com mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez com o Linter também, aluno de mentoria que foi aprovado na CGU. Linter, primeiramente, obrigado aí por se disponibilizar para compartilhar aí um pouco da sua trajetória, das suas dicas de como ser aprovado num concurso top aí, como esse concurso de auditor de TI da CGU. Muito obrigado, meu caro. Nada, Beleza. obrigado pelo convite aí, poder falar um pouco dessa história e compartilhar com o pessoal. Show demais, cara. Então, assim, primeiro eu queria pedir para você se apresentar e falar um pouco sobre a tua história, vamos dizer assim, antes dos concursos, onde é que você se formou, onde é que você morava, você é casado, é solteiro? Eu sou mineiro, né, de Uberlândia, eu tenho 46 anos, né, morei lá a minha vida toda, mudei só agora em fevereiro, né, que eu fui nomeado no TRF3 e me mudei para São Paulo, mas morei minha vida toda lá, estudei a minha vida toda em escola pública, estudei lá na Universidade Federal de Uberlândia, né, que também é uma universidade pública. Meus pais são, né, pessoas assim simples e tal, mas sempre é, é, prezaram, né, valorizaram essa questão da educação. Então, assim, desde pequeno eu sempre gostei muito de ler, de estudar, de viver esse mundo aí. Legal. Então, tu fez que curso em Uberlândia? Eu fiz ciência da computação. Beleza. E aí, tipo, depois que tu se formou, como foi a tua trajetória profissional no mundo de TI, né, até chegar nos concursos? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar ali com 15 anos, aí eu dei uma paradinha depois, antes de entrar na faculdade, aí com 17 eu voltei a estudar já num cargo de TI. Já antes de entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software, eu trabalhava com desenvolvimento COBOL na época, então eu trabalhei nessa empresa aí de 93 até 2000, e aí depois eu, ainda na iniciativa privada, falei assim, tá bom, né? Linguagem de programação, muda muito rápido, né? Sempre tem coisa nova aparecendo, né? Não sei qual que seria a possibilidade de futuro nisso, né? Aí pensei assim, vou trabalhar com uma coisa diferente. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar com banco de dados. Então eu comecei a trabalhar com desenvolvimento para banco de dados Oracle, tirei uma certificação, e aí, nessa empresa que eu fiquei, eu trabalhei 10 anos e fui mudando os papéis, né? Então, eu comecei como desenvolvedor, aí você passa para analista, trabalho um pouquinho de teste, gerente de projeto, então, fui mudando um pouco aí de papéis, mas dentro da mesma empresa. Aí eu saí dessa empresa, que era um fornecedor de software, né? Falei assim, não, agora eu quero trabalhar dentro do cliente. Aí eu fui trabalhar numa empresa de telecom em 2010, e aí lá eu trabalhava, usei bastante, né, os conhecimentos que eu tinha da certificação de gerenciamento de projetos, né, PNP, e trabalhava com desenvolvimento de novos produtos. Em 2014, trabalhei 4 anos numa cooperativa de saúde, que aí vai coincidir com um pouco que a gente vai falar de concursos daqui a pouco. Beleza. E depois ainda trabalhei 2 anos e meio numa empresa de software de Goiânia, e eu já trabalhava praticamente full remoto. Essa foi minha vida fora dos concursos. Legal, cara. E se me permite é, remarcar aqui um ponto que você comentou, né? Cara, o que tem de gente assim que chega para mim, o cara não tem nem 40 anos, sei lá, tem 36, 37, 38, e já acha que tá velho para concurso, né? E você aí, tipo, você falou que tem 46 anos e ainda assim ali, ó, batalhando, foi lá e conseguiu essa aprovação. O que é que tu tem a dizer aí para esse pessoal que acha que tá velho para concurso? Pois é, eu também pensei muito nisso na época, né, que eu comecei em 2017 nessa questão dos concursos, eu estava com 42, né, falei assim, e ainda para concursos policiais, né, eu falei assim, gente, será que dá, será que não dá, né, e até coincidiu uma das provas que eu fiz, que foi da Polícia Rodoviária Federal, tinha um cara que ele tinha, acho que, pelo menos da lista lá que eu vi, acho que tinha só uns 3 caras mais velhos que eu na época, mas tinha um cara de 50 anos, porque eu olhei na lista do TAF, né, na lista da prova física, e tinha os nomes e as datas de nascimento. E tinha um cara de 50 anos. E ele foi e fez a prova e passou. Olha aí. Ou seja, você começou a acreditar, pelo menos assim, de forma definitiva, quando você viu um cara mais velho do que você que conseguiu, né? Eu, Exatamente. eu Então acho o cara que, conseguiu e passou bem ele na prova física também. pô, cara, bem legal. E, assim, pelo menos na minha cabeça, eu imagino que muita gente aqui que vai estar vendo esse vídeo hoje vai tomar você como exemplo. Provavelmente, pô, o cara, eu tenho, sei lá, meus 30 e tantos, ou até mesmo meus 40 e poucos, e vai ver um cara aqui da área de TI, com 46, 47 anos, que foi aprovado aí também no concurso top,
Parabéns aí por ser esse exemplo para a galera. Valeu, para quem estiver ouvindo aí, pode seguir em frente, que vale a pena e dá certo, sim. É a questão da idade, não é Exato, impedimento, não. né? Pode seguir. Exatamente. Não quer dizer que é fácil, né, Líder? Mas é Não, possível, né? justo. Aí cada um tem Exa- sua história de vida, cada um tem suas dificuldades, mas aí Isso. cabe a cada um avaliar e seguir da forma como puder. Exatamente, show demais, meu cara. Então vamos lá, entrando aí, você foi justamente ali no momento que você estava transicionando para esse mundo dos concursos. Como foi essa transição? Eu comecei a olhar para essa questão dos concursos em 2017, né? Eu ainda trabalhava nessa cooperativa de saúde, mas a leitura que eu fiz aqui já não estava tão legal assim. Eu estava com 42 anos, trabalhava com tecnologia, nessa época eu era até coordenador de equipe, mas eu fiquei pensando, falei assim, cara, muita tecnologia nova acontecendo, muita coisa aparecendo, né? Será que eu vou ter mercado de trabalho, né, daqui a 10 anos? Será que eu tenho mercado de trabalho daqui a 20 anos? Então eu comecei a pensar nessas coisas, sabe? Assim, aí me abriu os olhos para o mundo dos concursos, principalmente com relação à questão da estabilidade. A questão do aprendizado, isso aí nunca para. Tecnologia nova saindo, novas ferramentas, novos frameworks, isso aí estudar, você vai ter que acabar estudando o resto da sua vida. Então, é ponto pacífico isso. Mas a questão de você ter essa segurança, você ter essa tranquilidade e tal, o serviço público, né, o cargo estatutário efetivo ele te dá. Então, eu comecei a olhar a respeito disso e eu fui pensar, falei assim, cara, o que que eu vou fazer, né? Que carreira que eu escolho, né? Ah, vou para controle, vou para fiscal, vou para polícia, né? Para onde que eu vou? E aí eu olhei e falei assim, cara, era o auge, né, da Operação Lava Jato. Eu falei assim, cara, eu vou para a Polícia Federal, eu vou ser perito da PF. Só que não tinha edital da PF na praça naquela época. Tinha a BIM. Não é bem polícia, mas, né, as disciplinas são parecidas e tal, tem algumas coisas em comum, né, algumas coisas de escola, né, ali nas disciplinas da ABIN, mas eu falei assim, não, dá para ir estudando, né? Aí já era um edital em vista, né, já estava a caminho, você fica mais motivado. Comecei a estudar para a ABIN, comprei um guia pronto aí de um dos cursinhos que me indicaram e tal, fui seguir esse guia e fui fazer essa prova da ABIN, né? Um erro que eu tive é que eu fiz para a área geral, eu não fiz para a área específica de TI, foi a única vez que tinha um cargo específico que eu não prestei para ele. Aí eu fiz essa prova, mas assim, ainda não tinha um preparo, um material bom, não sabia como estudar direito, ainda estava muito verde, fiz essa prova da ABIN ali em março de 2018, mas não passei. Dia 9 de abril, essa empresa me demitiu, essa cooperativa de saúde que eu trabalhava, 9 de abril de 2018. E aí eu fiquei naquela, o que eu faço, o que eu estudo? Eu já estava estudando, né, as disciplinas do ciclo ali de polícia, né, direito penal, né, direito constitucional, administrativo, aquela coisa toda. Dia 26 de abril, se eu não me engano, saiu o edital da PF. Falei assim, caramba, vou cair para dentro nesse edital aqui, né? Aí eu estudei muito para PF. Eu não estava trabalhando, né? Eu tinha uma reserva desse acerto financeiro que tinha sido feito com essa empresa, e aí eu estudei para caramba, eu estudava muito. Eu não controlava muito bem as horas, mas eu me dedicava bastante. O tempo todo ali eu ficava, né? Eu ficava sentado estudando, né? Não eram horas livres. Eu ficava sentado estudando umas 8, 10 horas por dia, mas eu fazia os intervalos certinho, de 10 em 10 minutos, fazia um alongamento, comia direitinho. Então, eu fazia, né? Para conseguir estudar muito, você tem que ter alguns hábitos, né? Porque senão você não dá conta. Só que eu não levei muita fé no TAF. Então, eu estudei muito para a prova escrita, discursiva, fiz a prova de perito, né? Passei na prova escrita, mas fui fazer o TAF lá mais para o fim do ano. Como eu não tinha levado fé, eu achei que eu não ia passar. Eu não passei para a ABIN, esse aqui, perito da Polícia Federal, eu passar, só fiz o concurso da ABIN, não vou passar, não. Então, não botei muita fé, não comecei a trabalhar com antecedência para o TAF. E aí eu fui terminar para o TAF, faltava o quê? Sei lá, 2, 3 meses para a prova. E o TAF de 2018 da Polícia Federal foi muito puxado. Tanto que teve essa prova mais recente, eles mexeram nos índices lá, ela ficou bem mais fácil de passar. Os meus índices de 2018 é provável que eu passasse nessa prova agora, nessa última prova da Polícia Federal, mas paciência. Aí teve a prova física, eu não consegui passar. E assim, foi um baque bem grande, porque você pensar assim, nossa, cara, você passa na prova escrita, super difícil e tal, e aqui na prova física você
não levou a sério, não botou a fé que ia passar. E eu não tinha um histórico de atleta, assim, né, um costume de fazer esse tipo de atividade física, mas no nível suficiente para passar na PF. O TAF da PF realmente não é fácil. E, assim, eu já tinha, né, ali eu já tinha 43 anos, né, então eu já não estava voando mais, né, porque tem a galerinha mais nova que está voando, às vezes faz esse TAF, assim, acha super tranquilo, né, para mim já não era tão tranquilo mais. E aí eu fiquei baqueado nesse sentido, né, falei assim, caramba, cara, mas você passa na prova escrita, cargo show, órgão espetacular, salário bacana, sabe, assim, eu fiquei baqueado. Mas aí logo já veio a PRF, que também era do meu ciclo ali de polícia, que eu queria fazer. Aí eu peguei e já me inscrevi, já comecei, já estava no ritmo do treino, já estava no ritmo de estudo. Tirei os mínimos, passei para a próxima fase, que era a fase do TAF, mas caí no TAF de novo. Fui melhor que na PF, né? O TAF, né? A prova física da PRF é mais fácil, né? Do que da PF, mas mesmo assim eu acabei caindo. E aí eu ainda seguia, né? Estudando para polícia. Me inscrevi na PCDF, mas aí a PCDF acabou sendo adiada por conta da pandemia e tal, foi meio complicado. E antes disso, eu falei assim, vamos abrir o leque para outras coisas, né? Já que polícia não está dando certo, né? Vamos testar outras possibilidades. E teve o concurso do TRF4, né? O TRF4 é região sul ali, né? Eu falei assim, a TI era só para Porto Alegre, né? Infelizmente, né? Se fosse ali Paraná, era mais perto de Minas, para mim era melhor, mas não tinha. Falei assim, paciência, partiu Porto Alegre, né? Fiz a prova, o TRF4, mas não fiquei bem colocado, não eram muitas vagas, não me lembro se era CR ou uma vaga só, mas eram pouquinhas vagas, acho que era tipo em torno de 1.500 candidatos e tal, mas nessa não deu para passar, não. 3 cargos específicos de TI. Depois teve TRF3. Oi, Linter, desculpa. só te Sim. complementar, né? Para você ver como essa questão de estudar assim focado em uma área é importante, né? Que tipo você fez aí PF, PRF, apesar de que PF, pelo que eu entendi, foi para TI, né? Isso, PF foi perito. Mas a BIM não foi para TI, PRF Não, também não tinha para TI, né? Ou não. seja, meio que você estava assim balançando entre a área policial e a área de TI, só que, pelo que eu estou entendendo, com mais tempo dedicado à área de policial, né? Ou seja, as disciplinas de TI você não estudava tanto. E aí, por mais que você tivesse sido aprovado no perito de TI, aprovado na PRF, né? Apesar de ter caído aí no TAF, mas num concurso realmente da área de TI, como você estava mais fraco de TI, e aí, tipo, tem discursiva, né, e tal. Então, por mais que, assim, em termos de jornada, de tempo de estudo, você era um concurseiro experiente. Mas na área de TI, mais ou menos, né? Apesar de que perito de TI também é área de TI, só que é bem diferente, assim, muita coisa de computação forense e tal, que não é cobrado tanto. Então, assim, a gente pode até depois, no final da entrevista, comentar mais sobre esse caso, dessa importância, né, de focar na área, né? No seu caso, eu sei que você tinha essa questão pessoal, assim, de querer realmente a área policial, né? Assim, eu comecei a pesar depois, né? Aí eu fiz esses concursos, né? O TRF4, o TRF3, isso foi no segundo semestre de 2019, né? E aí, no começo de 2020, veio a pandemia, aí eles adiaram esse concurso da PCDF, né? Se eu não me engano, a prova era em abril de 2020. Aí eu falei assim, caramba, eu vou repensar, né? Repensar esse foco. Falei assim, caramba, eu tentei a polícia, queria ajudar, né? Ajudar o país aí, pela Polícia Federal, por uma Polícia Civil e tal. Falei assim, não deu. Falei assim, qual outra área, né? Poderia ajudar, né, o país do jeito que eu tinha pensado lá no começo de 2017. Aí eu analisei e falei assim, cara, área de controle, porque a área de controle a gente consegue, né, avaliar as políticas públicas, né, ver se o dinheiro está sendo bem investido e aí de forma que sobre, né, ou a gente favoreça que sobre mais dinheiro para educação, saúde, né, segurança, esse tipo de coisa. Eu falei assim, cara, eu vou investir na área de controle. Aí eu comecei a estudar para o TCE Santa Catarina, que já tinha edital na praça e tal, tinha o TCM em São Paulo. Comecei a estudar para isso, mas essas provas não aconteceram. Então, isso foi começo de 2020, né? Eu fiquei 2 anos estudando sem prova, né? Que a prova que eu fui fazer de controle, a única que eu fiz, foi essa É, deve agora ser da CGU. Então, eu fiquei 2 anos aí estudando sem fazer prova, por conta da pandemia. E sem ser chamado também.
né? Eu fiz uma prova no começo, se eu não me engano, em fevereiro de 2020, que foi para a EBSER, que teve um concurso, né, nacional da EBSER e teve um da EBSER Uberlândia, para trabalhar no Hospital de Clínicas de lá. Esse foi o único concurso que eu posso falar que eu fui o 01, né? Que esse eu fui o 01 da lista geral, então eu fui o primeiro a ser chamado para lá. Eles me chamaram em setembro de 2021. Eles me chamaram mais ou menos um ano e meio depois que eu fiz a prova. Esse tinha prova de tinha a fase de títulos, foi um concurso mais demorado, mas também por conta da pandemia. Uhum. Então, eles me chamaram em setembro de 2021, um ano e meio depois que eu fiz a prova. TRF3 me chamou em janeiro de 2022, quer dizer, 2 anos e 2 meses, eu acho, depois que eu fiz a prova. E aí eu fiz CGU em março, né? Aí a CGU eu não botei fé, né? Falei assim, ah, caramba, fiz um concurso, gastou um ano e meio para me chamar. Fiz o outro, gastaram 2 anos e 2 meses para me chamar. A CGU tá falando que vai chamar rápido, eu não tô botando fé nisso, não. Fiz a prova, estava tranquilo lá em São Paulo, contrato de aluguel de 3 anos, multa de 3 meses, comprei imóveis, aquela coisa toda. Eu falei assim, não, ano de eleições, ano que vem a CGU chama. Aí, resultado é que, aí no final, 1º de julho, ela nomeou a gente. Então, quer dizer, prova 20 de março, nomeação 1º de julho, super rápido. É, no concurso tem isso, né? Tipo, muita coisa é imprevisível, seja para o bem, seja para o mal. Às vezes no edital, como TCE Santa Catarina, demorou, principalmente por causa da pandemia, mas aí também depois, quando foi para ter, teve, homologaram, inclusive, o pessoal do TCE Santa Catarina no mês passado, agora em setembro, né? A gente está gravando esse vídeo em agosto, né, de 2022, setembro de 2022, estão falando que vão nomear a TCE Santa Catarina, mas realmente é isso, tipo, o TCM São Paulo está até hoje sem prova, então tem realmente essa variabilidade que a gente, como concurseiro, não controla, mas a coisa que está no nosso controle é o quê? Se manter estudando, né? Então, tipo, mesmo ali com o TCM São Paulo, com o TCE Santa Catarina, na época da pandemia, atrasando, eu imagino que, bem ou mal, mas você se manteve ali estudando na jornada, né? Nesse meio tempo aí eu estudei para vários concursos de controle, né? Eu fechei o edital lá, o antigo, né? Não sei se teve mudança, para ser bem sincero, Teve, mas o teve. que estava no mercado, né? Eu Uhum. fechei esse edital, eu estudei para o TCM São Paulo, eu estudei para o TCRJ, eu estudei para o TCU, né? Eu estava estudando para o TCU, já tinha acho que umas 36 semanas que eu estava estudando para ele, mas aí quando veio, não veio o cargo de TI, Uhum. né? Veio só para o geral. Eu ia fazer essa prova, eu ia fazer a prova do TCS até Catarina, eu não fiz porque você não deixou na época. Fala, já que tu me citou aí, começa a explicar como foi que eu entrei aí nessa história. Então, quando eu estava nessa lista do TRF3, eu era, acho que o quinto da lista a ser chamado. E eles chamaram os 4 primeiros em dezembro de 2020. Então, eu fiquei mais de um ano esperando para ser chamado e eu era o próximo. E tinha o primeiro da lista, que era o Rafael Malowski. E aí eu olhava lá toda vez, meu nome não saía, você começa a acompanhar o Diário Oficial todo dia, né, ver se o seu nome aparece e tal, e o meu nome não saía nunca, né? Eu falei, caramba, né? Que droga, já estou esperando há tanto tempo, todo dia eu acompanho, nada de sair meu nome. Mas o Rafael Malowski aqui, ele foi, né, chamado na primeira, né, que ele foi o 01 desse concurso, né, dessa prova para o cargo de TI. Eu falava assim, se eu fosse o Rafael, eu já teria sido chamado, não precisaria ficar nessa sofrência, né? Aí foi que deu o estalo, eu falei assim, cara, né, como é que esse cara passou? Aí, se eu não me engano, eu vi a entrevista dele, né, a entrevista que ele deu e tal, falando desse trabalho, da monitoria e tal, eu falei assim, cara, preciso conhecer melhor o trabalho desse Yuri aí, né, ele já teve tantas boas aprovações aí, em posições muito boas, e ele deve ter algum diferencial, o trabalho dele deve dar algum norte aí para a gente conseguir passar. E eu já tinha feito algumas provas, já estava num cargo intermediário ali, que eu considero o cargo TRF3, muito bom, né, um cargo de analista lá, mas um cargo intermediário, eu queria dar mais um salto, né, então TCU, TCE, os cargos de controle, depois apareceu o CGU e tal, falei assim, ah, vou contratar esse cara, acho que foi aí que você apareceu aí nessa história. Exatamente. Eu só não lembro exatamente se foi um pouco antes ou um pouco depois do edital da CGU.
Mas foi bem ali na época do edital da CGU, né? A gente pegou aí o pós-edital todo, não sei se um pouco antes Cara, também, eu acho que apareceu, foi um pouco antes, um não pouco lembro, antes, também né? não é, mas foi mais ou menos nessa época. Tranquilo. Não sei, foi uma coisa aí de 3, 4 meses aí no mínimo. Legal, Isso. cara. E assim, voltando um pouco para aquela questão da área policial, área de TI, né? Hoje aí com a cabeça que você tem hoje, com tudo que você passou, e comparando aí com o seu início no mundo dos concursos, como é que tu avalia essa questão de estudar para áreas diferentes, né? Para uma pessoa que é da área de TI, no sentido de é um profissional de TI, trabalha com TI, formado em TI. Eu acho que sim, você tem a área, né? Controle fiscal, policial, e você tem o cargo de TI, né? Que aí você tem uma série de disciplinas aí que são básicas, né? As mesmas para vários concursos, né? Não teve tanta novidade, né? Acho que a maior novidade aí foi ciência de dados, né? Foi uma matéria relativamente grande e nova que apareceu, né? Mas as demais, né, redes, infraestrutura, desenvolvimento, cada um é um mundo em si, né, principalmente desenvolvimento, né, mas basicamente são as mesmas que permeiam todos os concursos. Então, facilitou a minha vida depois que eu comecei a afirmar, né, falei assim, não, eu quero estudar para TI. Não, mas é TI tribunal, aí depois TI controle, mas tudo Isso. TI. Então, Isso. isso facilita mesmo que você fique ali cross, né, entre áreas, mas você seguindo nesse cargo, nessa linha de TI, já facilita bastante a vida, porque as matérias são bem comuns, né? São bem similares. Exatamente, né? Porque aí, tipo, quando você vai, por exemplo, para um concurso da PRF, eu tive também alguns alunos que, mesmo eu falando, cara, não faz PRF, ainda assim o cara foi lá e fez, porque até caía TI lá, alguma coisa, mas, cara, é, sei lá, 10%. 90% é um bocado de outra coisa que não vai se aproveitar tanto para TI, né? Então, essa questão de focar em uma área, né, eu considero bem, bem importante, né? Eu mesmo, na minha época de concurseiro, dei uma saidinha da área de TI, depois me arrependi e voltei. Então, é até por isso que eu bato tanto nessa tecla. Mas, claro, para o cara que não tem problema em trabalhar com TI, em querer continuar trabalhando com TI. Agora, se realmente o cara é até formado em TI, mas ele quer porque quer, sei lá, ir para sair da área de TI, aí beleza. Aí, agora, se você quer continuar na área de TI, quer aproveitar todo o seu conhecimento e experiência profissional anterior para ajudar na sua aprovação, porque, pô, você tem aí 15 anos, sei lá, mais de experiência profissional em TI. Isso daí te ajudou nos concursos de TI, né? Não ajudou na PRF, assim, ou ajudou muito pouco, né? Mas beleza. Exatamente. Então, assim, você acaba levando esse background e podendo usar, né? No meu caso, quando eu comecei, eu, na verdade, não botava fé que eu conseguiria passar em alguns tipos de concurso, né? A polícia tem toda a questão de você poder combater corrupção e tal, mas tinha também a questão do número de vagas, né? Geralmente, concurso de polícia tem muitas vagas. Então, eu acreditava que seria mais fácil de passar num concurso com muitas vagas. Então, tem mais esse fator aí para ter escolhido a polícia, ao invés de um concurso de analista de TI ou outro cargo assim. Uhum. Mas tu acha que, tipo, vamos supor aí, área de controle, né? Tribunais de contas e tal. A área de controle, ela tem, a área geral, né? Tem bem mais vagas do que TI. Então, tipo, vamos supor que se TCU tivesse tido TI, ele devia ter lá, sei lá, 5 vagas, talvez 10. Mas a área geral teria, sei lá, 5, 10 vezes mais, né? Aí tu acha que mesmo sendo realmente mais vagas, é mais fácil? Você me aprontou uma armadilha agora, né? Não, não é, nesse caso não é mais fácil. A área geral de controle é bem mais difícil, as notas foram bem mais altas, né? Fazendo um comparativo, né? São provas diferentes, né? São separadas por área, mas a galera da área geral, a nota de corte foi bem mais alta. E é Bem mais mais alta, alta, porque não é que o pessoal lá é mais inteligente que o pessoal de TI. É porque tem muito mais gente. Tem 10, 15, 20 vezes mais. Na área de TI, você concorre com quem é profissional de TI. Na área geral, você concorre com engenheiro, advogado, dentista, pessoal das humanas, enfim, você concorre com todo mundo, né? Na área de TI existe uma reserva de mercado, entre aspas, né? Para o pessoal de TI.
Exatamente, já fica mais ou menos um filtro, né? Essa prova da CGU, apesar dela não ser específica para formações de TI, né? Exigir diploma na área, né? Poderia ser de qualquer área, mas ela tinha, e a discursiva também não ter sido de TI, né, específica, mesmo assim a questão de você ter os blocos lá de questões do objetivo e exigir mínimos, isso já dificultava demais, já fazia um filtro enorme, porque para o É, pessoal da área geral aprender desenvolvimento de software, né, infraestrutura, ciência de dados, assim, num pós-edital, é muito complicado. Então, assim, exato. mesmo sendo mais aberto para você fazer a inscrição, a prova em si, ela faz um filtro muito grande. Exato. Não, aqui na Cefaz Santa Catarina, em 2018, foi a nossa prova, foi a mesma coisa, no sentido de, tinha o cargo, né, de auditor de TI, mas podia ser qualquer curso superior, não precisava ser um curso de TI. Mas 30% da pontuação era TI. Aí, claro, o resto era contabilidade, direito, etc., que aí outras pessoas da área geral, enfim, poderia se beneficiar, mas nesses 30% de pontos de TI, e olha que não era muito conteúdo não, viu? Era coisa assim de 2 parágrafos de temas de TI, mas 30% isso aí filtrou a ponto de, pelo menos dos 15 primeiros, 14 eram pessoas profissionais de TI, né, concurseiros já, a maioria da área de TI. Teve só um que ele não era formado em TI, ele era formado em física, se não me engano, mas toda a carreira profissional dele foi dentro da área de TI, trabalhando com TI, enfim, ele profissionalmente foi para essa área, né? Então, só o diploma que não era de TI, mas toda a experiência dele era. Então, realmente é um filtro muito grande. Eu até soube, me falaram que 2 ou 3 aprovados na CGU para o cargo de TI não são da área de TI no sentido de ser formado em TI, mas ainda assim tinha alguma relação ali com TI, né? Então, alguma coisa profissional, que aí ajuda, né? Porque realmente o cara, assim, do zero, não é formado em TI, nunca trabalhou com TI. No máximo estudou SQL para a área geral, né? Porque cai também na área geral. E aí tem gente que quer tentar a sorte pensando que a área de TI, a nota de corte é bem menor, então é mais fácil. Cara, não é mais fácil. É porque realmente o negócio é mais embaixo para Realmente, aprender, né? realmente lá na CGU, eu conheci alguns colegas, realmente eram de outras áreas, outras formações, mas assim, a gente não quer dizer que é impossível, mas é bem mais É difícil, bem mais difícil, né? bem mais difícil. Tipo assim, o cara que não é de TI, mas ele decide, tipo, não, agora eu vou ficar fazendo concurso da área de TI. Tipo, o cara quer fazer um tecnólogo em TI. Ou ele quer pegar esses concursos que valem qualquer diploma. Então, assim, tudo bem se você quiser seguir na área de TI. O problema é o quê? É o cara que é da área geral, aí só porque abriu o cargo de TI, que teoricamente tem uma nota menor, ele vai tentar a sorte nesse cargo de TI, normalmente é reprovado, aí volta para a área geral, perdeu tempo estudando coisa ali que não vai se aproveitar na área geral, assim como o concorrente dele que continuou focado na área geral, passou na frente dele porque ele perdeu tempo focando na área de TI. Então, assim, tudo bem você escolher para a área de TI, uma hora aprende, né? Mas não pode ficar sambando aí de uma área para outra, que aí você não consegue Exato. nenhuma coisa nem outra. Show demais. E aí, então, a gente estava falando quando começou a mentoria, né? E aí foi que tu, né, você já era um concurseiro experiente, já com aprovações, pelo menos assim, em termos de conhecimento e de prova, pô, você tinha uma aprovação na Perito TI da PF, passou na PRF, e, enfim, poderia se dizer que, cara, eu não preciso de um mentor, de um coach, porque eu já sei aqui o caminho das pedras, mas ainda assim tu foi lá e, pô, é um valor considerável, né, para se investir, por que que ainda assim tu decidiu buscar isso? A leitura que eu fiz na época é que esse cargo, né, a gente estava falando em TCU na época, né, o próprio TCE, CGU, era um passo acima, né, era um passo além dos que eu já tinha dado, né, e assim, apesar de já ter um tempo de estudo, me considerar um concurseiro ali intermediário para avançado, tinha muitos pontos a melhorar ainda, né, então no começo daquele nosso trabalho, teve algumas coisas ali que a gente evoluiu, que a gente conseguiu dar um salto de qualidade que foram importantíssimos nessa aprovação. Então, eu acho que isso que me motivou e me levou a fazer isso, sabe? Acaba que também a gente se acomoda a estudar de um determinado jeito, sabe? Acho que também precisava dar uma sacudida e mudar esse formato.
eu me acostumei um pouco com, sabe, as trilhas de determinados concursos. Aí eu virava que todo concurso eu começava da aula zero, aula um, aula 2. Então eu acabava estudando a mesma coisa muitas vezes, não necessariamente era o que mais caía, né? Mas o que fazia uma certa lógica em termos de aprendizado ali do cursinho, né? Então acabou que com o tempo eu fui ficando preguiçoso. Então, uma das coisas que a gente mudou logo no início foi isso aí. Eu acho que foi um ponto aí bem importante. Legal, não, concordo 100% com você. E uma coisa que você não citou, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é que além da gente ter tido, né, os ajustes ali, como você falou, pô, esses ajustes, né, me ajudaram bastante, mas também teve aquelas coisas que eu simplesmente lhe disse, não, cara, isso daqui continua fazendo. Não, tá, tu faz assim? Show, mantém assim. Ou seja, o simples fato de ter ali uma validação de algo que você já fazia, também imagino eu, né, que gera essa confiança a mais. Então, é a confiança de algumas coisas que você fazia certo, os ajustes de algumas coisas que não é que você fazia errado, mas que dava para melhorar. Aí essa soma, né, que trouxe aí o up, né, nos estudos. Eu acho que essa questão de não começar do zero toda vez e de focar na CGU, né? Eu queria fazer todas as provas, né? Porque a lógica é o seguinte, não, eu vou fazer 3, 4 tentativas, uma dá certo, né? São 4 chances, né? Uma dá certo, mas na verdade no mundo dos concursos não é isso, né? É melhor você focar numa prova, escolher um concurso aí, o que você mais quer passar, o órgão que você mais quer entrar, e focar nele do que dar vários tiros aí. Mas eu queria porque queria, sabe? Fazer vários aí e tentar a sorte. Ainda bem que eu te ouvi. Show demais, legal, cara. Então, e aí, tipo, quando foi começando ali chegar mais perto da prova, sei lá, na reta final, nas últimas semanas, últimas 2 semanas, como é que tu tava se sentindo? Tava ansioso, tava nervoso, tava achando que ia dar, tava achando que não ia dar? Como é que tava ali? Cara, eu não fico pensando muito nisso se vai dar ou não, sabe? Eu acho que eu fico pensando mais se o treino que eu tô fazendo tá legal. E eu cheguei na reta final já com, acho que eu cheguei com o edital vencido, né? Todo estudado, então quase, né? Mas pelo menos as principais partes eu já tinha fechado. Cheguei com um material bacana que eu consegui montar assim meio de última hora e tal, mas para mim estava bacana, poderia ter feito melhor, mas considerando as condições aí, foi o que deu. E eu cheguei com esse material e estudei muito aí nas últimas 2, 3 semanas, então eu cheguei bem preparado, sabe? Eu fico muito tranquilo nessas retas finais, fico muito tranquilo na hora de fazer a prova, então, assim, eu cheguei tranquilo. Eu saí da prova atordoado, mas eu cheguei para ela tranquilo. Show demais, cara. Legal. Não, isso aí realmente, com certeza, é muito importante, né? Não é? Tem, infelizmente, tem uns concurseiros assim um pouco mais ansiosos, que às vezes tem que tentar mudar essa mentalidade deles, que o cara fica se preocupando no futuro, mas na verdade ele tem que se preocupar com o passado e o presente, no sentido de, pô, você fez a sua parte, né? Você deu ali o seu melhor, seguiu um plano, enfim, fez ali o que acho que era para ter feito, se fez. Então, cara, o resultado é consequência. Se você deu o seu melhor e foi aprovado, ótimo, foi para isso que você estudou. Se você deu o seu melhor e não foi aprovado, pô, então o que é que você poderia ter feito se você, mesmo dando o seu melhor, não conseguiu? Então tem que continuar estudando para o próximo, né? E Uma coisa interessante que aconteceu aí é que teve a prova do TCU uma semana antes, né? Então foi a mesma banca, foi a FGV, foi uma prova difícil, um nível parecido, né? Ali as duas, uma prova bem difícil também, uma prova extensa, o pessoal demorou a fazer, então com base nos relatos que o pessoal deu da prova do TCU, também ajudou a moldar a minha estratégia para a prova da CGU. Então eu já peguei, dei uma passada de manhã, já fiz a minha discursiva, depois voltei na objetiva, e eu sabia que as questões eram compridas, muito texto, muita coisa, até nas alternativas, era muita coisa para ler, então eu já fui meio que preparado para esse volume de prova. Não consegui fazer a prova inteira, tipo, chutar um monte de coisa, mas eu já estava meio que preparado para isso. perfeito, é isso aí mesmo, essa questão, principalmente esses concursos de alto nível. Quando a banca é FGV, realmente essa questão de prova grande, cansativa, de faltar tempo, né? De ter que chutar questões no final, é praticamente uma certeza, mas nem por isso, né? Quer dizer que você vai ser reprovado, né? Agora tem que aproveitar bem esse tempo, né? O tempo é igual para todo mundo, mas a forma que você vai usar esse tempo, né? Tem formas melhores e piores de usar, mas aí você já foi ali
planejado, né, de como é que ia fazer, e principalmente com relação à discursiva, né, discursiva e objetiva. Você foi ali, pelo que eu entendi, foi para uma, depois foi para outra, voltou, garantiu logo a discursiva, e no final ali ficou sem tempo, mas pelo menos eu imagino que as que você chutou foram aquelas mais difíceis, mais demoradas, que realmente você talvez fosse errar mesmo de todo jeito, mas você chutou ali, talvez algumas até acertou. Foi mais ou menos isso? É, mais ou menos. Foram as de português, né, que eu chutei, que era muito texto, questões de interpretação, né, questões Hum, demoradas. A outras bancas, né, eu já tinha experiência, eu tinha feito 3 provas CESP, 2 FCC e uma VUNESP. Então, a CGU foi a primeira prova FGV. hum, Geralmente, outras bancas têm mais questões de gramática, né, que às hum. vezes você consegue fazer assim rapidinho, sem nem ler o texto, né? É, Aí, essa prova da FGV, não, tinha muitas questões de português que você tinha obrigatoriamente que ler o texto. é. Então, foram essas justamente que eu deixei por último. Eu falei assim, cara, essas aqui, se não der tempo, vai no chute mesmo, porque é muito tempo que vai gastar para ler. Mas durante a prova ali, eu tive ali um vislumbre que eu ia passar, né? Porque eu vou bem preparado para a prova. Eu levo bastante comida, bastante coisa, né? Tudo separadinho, os plastiquinhos e tal. Comprei barra de proteína, né? Que era mais prático, sustenta, não faz tanta bagunça, não tem cheiro e tal. E eu comprei também o Snickers, né, da sorte, né? E Esse aí aí é o, deu no horário. esse aí é o segredo, cara. Não fala o segredo aqui, Ah, não. não pode, não podia contar, não, agora já foi. Agora já era. Já contei o segredo já. Aí tá. Aí eu fui pegar uma barra de proteína, né? Beleza, e você fazendo prova e comendo, né? Porque você faz os dois ao mesmo tempo, né? Fui lá, peguei a barrinha de proteína e tal, tô lá, tomei um gole de água, tô comendo a barrinha, falei, caramba, não lembrava que essa barrinha de proteína era doce assim, né? Beleza, tô lá comendo, quando eu tô na metade do negócio eu penso, assim, caramba, não é a barrinha de proteína, é o Snickers. Falei assim, isso é um sinal. Ai, essa professora aí que tá vendo é uma piada interna que eu brinco que toda vez que eu fiz isso, eu tirei primeiro lugar. Aí os alunos ficam, então o que é? O que foi que tu fez? Foi o que tu fez? Aí eu brinco dizendo que eu levei uma barrinha de Snickers e usava ela no lanche lá na prova. Mas realmente é verdade. Depois que eu peguei essa superstição, toda vez eu levava a barrinha de Snickers. No meu caso, eu acho que teve muita gente que comeu sneakers, que eu só fiquei em 19º, mas tá bom, para mim foi uma posição excelente. Eu brinquei, né? Eu falei que eu queria colocar uma meta, né? Que eu queria ficar entre os 20 primeiros. Aí, antes dos recursos da discursiva, eu era o 21º. Eu falei assim, não, eu vou fazer recurso. Todo mundo aqui é aprovado, mas eu vou fazer recurso, porque eu quero ficar entre os 20 primeiros. Aí, ainda fiz recurso e ganhei 2 posições. Olha aí, show de bola. E isso tu tá falando da área geral, né? Mas lá para as cotas, tu ficou aí Ah, primeiro. nas As cotas cotas lá. PCD eu fui o primeiro. Show demais. Então foi mais um 01 aí, de certa forma, mas de toda forma, se tipo, entre os 20 primeiros, num concurso desse que, cara, nem cumpriu as vagas, você ficar entre os 20 primeiros é quase que um primeiro lugar também, né? E outra, eu imagino que a diferença do primeiro para você também nem tenha sido tão grande assim, né? Acho que foram uns 8 ou 9 pontos, acho que eu fiquei com 113, o primeiro com 122, alguma coisa assim. Para uma prova que de Objetivamente mais de 200 discursiva. pontos, né? Para uma prova que vale mais de 200 pontos, né? Se eu não me engano, somando tudo. Realmente. Tem que fazer a conta. Tranquilo, não, mas. Tipo, já nesse pós-prova, né? E aí aquela ansiedade, vai dar, não vai dar, tu colocou lá tua nota no olho da vaga na época, Coloquei, e coloquei, aí. mas foi interessante porque deu uma diferença muito grande, né, entre aquela estatística, né, que o de olho na vaga ele monta uma estatística do gabarito com base nas respostas que o pessoal deu. Então, se teve uma alternativa que foi o pessoal mais escolheu, ela passa seu gabarito até que saia o Uhum, gabarito oficial da banca. uhum, Desse gabarito preliminar do preliminar. de olho na vaga até o oficial, tipo assim, o 0,1 ali, todo mundo, acho que no geral, caiu tipo uns 10 pontos. Deu uma diferença muito grande. Uhum. E tu tava em que posição nesse gabarito preliminar? Eu acho que antes da galera toda preencher, eu era acho que o 25º por aí. Aí depois foi preenchendo mais gente, eu caí para 39º, aí eu dei uma caída lá. Mas ainda assim, feliz, né? Porque, pô, 80 vagas, né? 30, ainda, eu imagino que isso, apesar de que estava, entre aspas, longe do primeiro, mas pondo em perspectiva com as 80 vagas, acho que tu estava feliz, né?
Com certeza. E aí você vai fazendo aquelas contas, né, de quantas pessoas cadastraram, de quantos candidatos são, quantos vão fazer a Isso, prova, né? Você faz as contas e exato. vê quando é que o de olho na vaga está sendo representativo e que você pode ser Isso. fiel, né, aquele resultado, né? No final das contas, o resultado de olho na vaga até bateu. Mas aconteceu uma coisa interessante nesse nosso grupinho da TI, que foi o seguinte, como eram 80 vagas, eles deveriam corrigir 240 discursivas, corrigiram só 104, e desses 104 passaram só 60. Acabou que a gente virou um grupo muito unido, sabe? A gente, grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, a gente ajudava a galera, né, a fazer recurso, a dar força, sabe? A motivar o pessoal. Acabou que entrou uma galera muito bacana, um pessoal muito legal, que é o pessoal que a gente está trabalhando hoje. Então, quer dizer, a gente é unido Legal. desde da época ali da objetiva, da discursiva. Então, assim, foi bem bacana É. essa parte. É realmente bem legal. Até porque, cara, como, tipo, estava cada vez mais se concretizando que era uma prova que, basicamente, você não sendo eliminado, você estava dentro, né? Então, mesmo o cara que estava ali mais ou menos bem, ele não tinha medo que outras pessoas passassem dele, porque, cara, ele já estava dentro praticamente, né? Então, ajudava e isso é realmente bem, bem legal. E aí, agora, hoje, né, vocês levam essa amizade aí pro trabalho também, eu lembro. Toda vez que eu entrava em um concurso em grupo, né, tipo, as pessoas entravam juntas, sempre era mais legal. Que aí, né, todo mundo entrando junto, aí se conhece, tal, realmente é algo muito bom. Show demais, Linter. Pois, cara, antes de da gente finalizar aqui, o que é que tu pode acrescentar ou quer comentar mais sobre erros aí que, né, agora já com sua cabeça de concurseiro aprovado e tal, erros que normalmente os iniciantes cometem e que você já possa ajudar eles aí a não cometer. Ó, acho que lá no começo, o principal erro que eu cometi foi não prestar para os cargos da TI, né? Para o cargo específico da minha área, né? Acabou que eu fiz algumas provas aí mais gerais, né? Como a própria linha, PRF e tal, e não foquei tanto na TI em si, né? Aí depois dessa experiência, acabou que eu prestei cargo só de TI e, assim, acabou funilando bastante e melhorou muito as minhas chances de aprovação mesmo eu mudando de área aí, né, pulando da parte aí de tribunais, né, do judiciário para a parte de controle, eu já tinha uma bagagem muito grande, isso ajudou demais, né? E acho que a outra, né, além dessa questão, não ficar estudando tudo do zero de novo, né? Eu acho que isso foi um dos grandes saltos aí que a gente deu na mentoria, né? A minha era individual, né? Então a gente tinha, né, uns encontros de X em X tempo, a gente discutia estratégia, discutia como fazer, mas foi assim, um ganho que eu vi que foi astronômico em termos de produtividade, em termos de rendimento, e foi bem bacana. Tanto que na reta final ali eu estudei bastante o que eu já tinha, mas já bem mais focado, bem mais direcionado mesmo. Show demais. Então, resumindo aí, o que é que tu teria a dizer para uma pessoa semelhante a você, no sentido de que está concurseiro ali intermediário, já até com algumas aprovações intermediárias, e aí conhece a mentoria e pergunta, pô, será que vale a pena para mim mesmo? Eu já consegui ser aprovado, já estudar um bom tempo, será que vai me ajudar? O cara que está nessa dúvida aí, o que é que tu tem a dizer para ele? Então, para mim, na minha experiência, valeu demais, porque eu queria dar esse salto, né, para concursos mais difíceis, né, a órgãos aí mais complicados de passados, que eu já tinha passado. Para mim, valeu a pena demais, né, o salto de qualidade que deu nos meus estudos foi muito grande, e eu acho que algumas dicas que você deu, eu acho que eu não teria obedecido se fosse de graça, sabe? Essa questão de focar numa prova só, porque às vezes você vê várias dicas interessantes na internet e tal, mas às vezes você não leva a sério. Eu acho que, e é engraçado, depois que eu fiz a mentoria paga, comecei a prestar atenção nisso, que tem muita dica legal no mercado, muito, né, muito professor bacana aí, mas às vezes a gente não leva a sério. E se eu não tivesse pagando a mentoria, provavelmente esse conselho eu não teria levado a sério. Eu falei assim, não, eu vou lá, vou fazer TCE Santa Catarina, vou fazer TCU, sei lá, uma semana antes, 2 semanas antes, e vou fazer tudo, minha chance é maior. Mas como eu estava pagando, eu falei, caramba, cara, eu estou pagando a mentoria, né? Se o cara tem tantas aprovações, não é possível que eu não vou seguir a orientação do cara. E eu só fiz por isso. Se fosse conselho, fosse de graça, eu não teria seguido. Então, eu acho que esses conselhos aí, esses bate-papos, essas
correções de rumo, né, que a gente fazia, a motivação também, aquela animada que às vezes a gente precisa, né, um gás, né, a gente teve umas reuniões em grupo também, pessoal super animado, super motivado e tal a estudar. Eu acho que isso tudo vai recarregando as baterias, né, vai animando a gente a continuar estudando aí, principalmente no longo prazo, né, quem pegou essa fase de pandemia, sem prova, sem concurso, sem nomeação, sem nada, foi uma época bem difícil. Acho que a monitoria também ajuda isso, sabe? Você ter esse grupo, você ter esse senso de pertencimento aí para você continuar em frente. Concordo, cara, 100% aí com o que você falou, principalmente essa parte que você disse que, cara, quando você paga, né, é em tudo na vida, depois você paga, você é outra pessoa, assim, o seu nível de comprometimento é outro, né? Até como você falou, tem muita coisa que eu falo para os meus alunos, que eu também falo nas redes sociais, mas o cara que está ouvindo na rede social, a cabeça dele é outra, né? Depois que ele entra na mentoria e, pô, não é um valor barato, apesar de que depois que o cara é aprovado, né? Isso aí se paga em pouco tempo, mas até lá, né? Realmente é um investimento, mas que como você se comprometeu ali a pagar, cara, tipo, tudo que sai da minha boca, o seu olho aqui, o seu ouvido já fica 100% atento e, cara, eu paguei esse cara aqui, tudo que ele disser eu vou fazer, né? E realmente faz muita diferença, eu percebo também outros alunos. Tem uns ainda que são meio cabeça dura, que mesmo pagando, mesmo dizendo, ainda tem uns que Sim. ainda não fazem, aí chega 3, 4 meses depois, aí chega para mim, Yuri, aquilo que tu me falou era para eu ter feito mesmo, vou começar a fazer agora. Mas é isso aí, cara. Show demais, Winter. Obrigado, meu caro. E, novamente, por se disponibilizar aí pela entrevista. E se quiser dar mais uma última dica ou mensagem final aí para a galera que está assistindo, pode ficar à vontade. Eu acho que a mensagem, né, eu mesmo já ouvi essa mensagem antes, mas eu acho que na questão dos concursos é você não desanimar, né? Eu fiquei 4 anos estudando, eu tenho história de colegas aí que passaram por esse concurso que eu fiz, esse último do CG1, em 9 meses, mas tem gente que tem, né, passa mais rápido, tem gente que demora mais, tem os desafios que cada pessoa tem, né? Tem pessoas que têm filhos, tem gente que tem que cuidar dos pais, tem gente que tem 2 empregos, então cada um tem um dilema de vida ali, né? Eu não tenho filhos, eu já sou casado, eu ajudo meus pais, mas eles ainda bem estão também de saúde e tal, então acho que cada um tem o seu dilema. E cabe a você adequar aí o seu estilo de vida, o jeito que estão as coisas para você, se você quiser passar, estudar para concurso. Agora, acho que a principal questão é não desanimar. Ao longo do tempo, você vai se adaptando, se você consegue estudar 1 ou 2, 3, 4 horas por dia, você ajusta o seu cronograma, ajusta o seu dia a dia, mas acho que o importante é não desanimar. 1 ano, 2, 3, 4, aí, o tempo que levar aquele ditado, né? A fila do concurso anda, e ela anda mesmo. Então, não desanime. 100%, cara. Já dizia o William Douglas, né? Só não passa quem desiste, né? Então, as reprovações, desanimações, isso daí faz parte da jornada, mas enquanto você se mantiver nela, né? Uma hora chega lá. Show demais. Pois, Linter, muito obrigado aí, meu caro. E pessoal aí que está assistindo, valeu aí. Essa foi mais uma entrevista com o Aprovado. Até a próxima. Até mais, pessoal.